vamos continuando esse assunto, notação científica, potência de 10. Agora vamos falar de multiplicação e divisão, tá certo? Como é que você vai conseguir, então, ajustar isso aí, multiplicação e divisão, processo a mais para você ficar bem, para resolver os exercícios de química, de física, aí do ensino médio, do segundo ano, e principalmente aí do terceiro ano, que pega eletricidade e magnetismo, que é só potência de 10. Vamos lá? O que a gente faz? Na multiplicação e na divisão, a regrinha básica tranquila, gente. Se é da multiplicação de potência de 10, como é que funciona? Você tem aí um número de potência de 10 vezes. Não é? Se você observou, quando era adição e subtração, as potências elas não eram tão distantes uma das outras, porque aqui, ó, de menos 5 até 4 é bastante distante. Na adição e subtração, então era duas negativas, duas positivas. Se eu fosse, por um acaso, uma negativa e uma positiva, ali era perto do 0, do 1, né, do 1 e do 2, para que você não precisasse fazer tanto esse jogo com a vírgula para resolver essa adição e subtração. Mas aqui, na multiplicação, você vai ver também na divisão, que a potência aqui pode variar muito e vai variar bastante. Como é que funciona, então, na multiplicação? É mais fácil, talvez até mais simples do que na adição e subtração. Porque aqui você não precisa se preocupar em transformar ninguém. Você não precisa se preocupar em deixar na mesma potência. Porque o que você vai fazer? Multiplica aqui, ó. Simplesmente multiplica os números. Tá? Multiplica os números antes da potência e você vai somar. Tá bom? Você vai somar a potência de 10, somente isso. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então nós vamos multiplicar esses números aqui, básico, normal, sem problema nenhum. Vamos aqui, ó. Vamos lá. 3,5 vezes 1,6. E as vírgulas, o que eu faço? Não se preocupar. Na multiplicação você tem essa facilidade de você vai multiplicar como se não houvesse vírgula. Normal. 35 multiplicado por 16, tá certo? Vamos multiplicar, depois a gente resolve, pensa nessa questão da vírgula. Vamos lá. 6 vezes 5, 30, 3 vezes 6, 18 e 21. E aqui, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3, 0, 6, 5. Tá certo? O que eu faço agora? Então, olha só. A multiplicação é simples, é normal, é direta. Agora eu vou ver quantas casas eu tinha após a vírgula aqui em cima. Ah, no 35 eu tinha uma, 3,5, né? E aqui no 16 também tem uma, 1,6. Então tem uma, duas casas aqui, ó. Uma casa, duas casas após a vírgula. Aqui embaixo o resultado, eu volto duas. Reforçando, quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Então, estaria lá no final. Retornando duas casas, uma, duas. Dessa forma assim. Então, nós temos aqui 3,5 vezes 1,6 é 5,6. 5,60. Tá bem? Então, pronto, ó. Esse aqui é o resultado dessa multiplicação. 5,6. Esse zero não é necessário colocar. Se você quiser, coloca. Se não quiser, não coloca. Ele não aparece, se você fosse digitar, ele não aparece numa calculadora quando você digita um número desse tipo aqui com o zero após a vírgula, tá bem? E aqui, então, na potência, como é que fica? A potência fica o quê? Você soma as potências. Como é que eu vou somar? 5 mais 4, 9? Não, presta atenção. É menos 5 mais 4. Você tem sinais contrários, você vai subtrair e deixar o sinal do maior. A subtração é normal de número qualquer, tá certo? Você vai subtrair e deixar o sinal do maior. Então, 5 menos 4, 1. O sinal do maior, negativo, menos 1. Tá certo? Nesse caso, está resolvido aqui, ó. Normalmente, uma resposta como essa, com uma potência menos 1, não existe, tá? Você vai acabar deixando ele no número decimal. Aqui está correto. Mas se você, por um acaso, escrever 0,56, simplesmente 0,56 está correto da mesma forma. Tá vendo só como a multiplicação pode ser que é até mais simples do que a adição e subtração? Vamos mais um exemplo? Mais um exemplozinho básico, olha só que tranquilidade. 1,2 vezes 10 a quarta, multiplicando 3 vezes 10 a menos 8. Da mesma forma, você multiplica os números que antecedem aqui a potência e soma as potências, tá certo? Multiplica eles e soma as potências. 3 vezes 2, vamos fazer aqui do lado só para poder... 1,2 vezes 3. Normal, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Uma casa após a vírgula, eu volto uma, né? Estava ali, eu volto aqui, então dá
3,6, certo? 3,6 acabou. Não tem mais nada para fazer. 3,6 vezes 10A, eu tenho o quê? Mesma coisa, gente. Soma-se as potências. Então eu tenho 4 mais 8. Como é que funciona? Sinais contrários, você do mesmo jeito. Você vai subtrair e deixar o sinal do maior. Como é que é aqui, ó? 4 menos 8, 4. E o maior é negativo. Então pronto, é. Só isso. Acabou. Acabou, não tem mais nada para fazer aqui nessa potência de 10 com a multiplicação. E já está na notação científica, potência de 10 à quarta. Maravilha, acabou. Viu como é fácil? Vamos ao próximo. E agora então vou colocar aqui para você a divisão da potência de 10, tá bom? Aqui na notação científica. Vamos lá. A divisão, como é que funciona? Quase a mesma coisa, gente. Nós fizemos aí a multiplicação, você multiplica normal e soma-se os expoentes. Na divisão você vai dividir normal e vai subtrair os expoentes. Muito bem? Olha só. Eu tenho aqui 3,6 vezes 10 a menos 5 divididos por 4 vezes 10 menos 2. O que eu faço? Eu vou dividir, tá? Eu vou dividir simplesmente normal. Não vou fazer nada diferente. Eu vou fazer a divisão dos números 3,6 por 4 e subtrair os expoentes. Tá certo? Então vamos lá. 3,6 divididos por 4. Tá? Complicou um pouquinho mais. Tem vírgula. 3,6 dividido por 4. O 3,6 é menor do que 4. Mas tem aqui a vírgula. O que eu faço então? Vamos lá relembrar a matemática básica da divisão. Quando eu tenho um número aqui com vírgula, eu preciso eliminar essa vírgula. Para mim eliminar essa vírgula, eu observo aqui quantas casas eu tenho após a vírgula. Nesse caso aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Eu vou multiplicar por 10 eu elimino essa vírgula. Tá certo? Eu multipliquei aqui por 10, eu multiplico lá também. E se fosse aqui duas casas, eu multiplicaria por 100 os dois lados. Vamos aqui então? Dessa forma que funciona. Eu multipliquei aqui por 10, virou 36. Eu multipliquei aqui por 10, virou 40. Continua sendo menor. O que se faz então? Quando eu tenho um número menor multiplicado por um número maior, ou quando eu tenho um número menor dividido por um número maior, eu faço aqui, ó, 0, e coloco um 0 aqui. Agora está certo, né? Agora dá certinho. Porque se eu tenho aqui menor do que esse, o resultado tem que ser menor do que 1. Então, nesse caso, eu sei que aqui é 9. 9 por quê? 4 vezes 9, 36. Vamos aqui. 9 vezes 0, 0. 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, 36. Deu 0. Tá certo? Então, está o 0,9 aqui, ó. Essa divisão básica, gente. Divisão normal. Não se preocupa com o restante. Divisão normal. Você tem 0,9. Qual é a potência? A potência, estou te lembrando você. Você vai subtrair os expoentes. Tá bom? Vamos lá. Vezes 10. Vamos escrever aqui, ó. Eu tenho 5 negativos menos 2. Olha só. Aqui é que pega às vezes as coisas. Você tem que lembrar que quando você tem uma subtração, já pela regra subtração, e o outro número negativo, você tem que considerar os dois sinais. É menos, menos. Não é esse sinal daqui que é esse aqui do meio, não. Então é menos, menos. Aqui nós temos então a multiplicação dos sinais, que é menos 5 menos menos 2. O 2 fica positivo, então o que nos resta 0,9 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Isso. E aqui? Terminou? Não. Terminou? Não terminou. Porque esse número aqui é menor do que 1. Lembra? Notação científica, o número tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então eu tenho que mudar a vírgula para lá. Se eu mudo a vírgula para lá, eu vou fazer o quê? Lá na primeira aula lá da notação científica que tem. Se eu mudo a vírgula para lá, eu vou diminuir aqui na potência. Tá? Então, ó, você vai ficar com 9 vezes 10 a menos 4, porque o menos 4 é menor do que menos 3. Certo? Fechamos aqui. Então agora está certo. Ó. Você fez aqui o processo de divisão, relembrando aqui como é que é. Notação você é menos com menos aqui, né? Achou 0,9, tem que deixar na notação científica 9 vezes 10 a menos 4. Vamos a mais um exemplozinho, rapidinho, bacana. Olha aí o que eu trouxe agora para você. 4,5 vezes 10 a nona, divididos por 6 vezes 10 a menos 3. De novo, gente. Vamos fazer a divisão aqui normal.
tá? Sem levar em conta outras coisas. Deixa a potência para lá. Já lembrando, a potência na divisão você vai subtrair. Vamos dividir aqui normal e depois a gente vê a potência, tá certo? Vamos relembrar novamente. Esse número está aqui com vírgula, esse daqui dessa forma, para que você pratique um pouco mais a matemática básica lá, que às vezes vacila um pouquinho, né? Dá um pouquinho assim, a gente dá aquela esquecidazinha. Mas vamos aqui, ó. 4,5 divididos por 6. Da mesma maneira, vamos relembrar. Quando eu tenho um número aqui com vírgula dividido por um outro número, ou mesmo que aqui fosse inteiro e aqui fosse com vírgula, o processo é um só. Você tem que eliminar essa vírgula. Se a vírgula estivesse aqui, você ia multiplicar por 10 lá, sendo uma casa após a vírgula, e também multiplicar por 10 do lado de cá. Onde a vírgula está, não interessa. Você tem que eliminar a vírgula, de qualquer jeito. E a maneira é essa. Aqui é por 10 porque é uma casa, se fosse duas era por 100. Muito bem? Então lá, multipliquei por 10, virou 45. Aqui eu multipliquei por 10, virou 60. Da mesma maneira, eu tenho aqui o número menor dividido por um número maior. Eu vou novamente começar com 0, colocar o 0 aqui. Se fosse aqui número maior, divisão normal, né? Divisão normal. Lembra? Tá tranquilo, né? Coloquei assim para a gente reforçar esse processo matemático. Então aqui, ó, 45 não dá. Então é 0 aqui e 0, vírgula. Então, que número multiplicado por 6 dá 45 ou perto de 45? 7, né? 6 vezes 7, 42. 7. Então, 0, 6 vezes 7, 42. Nós temos aqui 0, 3, 0, 30. Vamos continuar. No meu caso aqui, eu peço, a gente faça sempre pelo menos 2 casas após a vírgula. A gente pode fazer até mais do que 2, porque nós estamos trabalhando aqui com a notação científica, aqui com a potência 10. Vamos lá, 300, que número multiplicado por 6 dá, aqui ó, perto de 30. Bom, aqui vai dar exato, olha que maravilha. Nós temos aqui 5, que você vê 5, 30. Olha, nem 5 vezes 0, 0, você vê 5, 30. 0,75. Certinho, hein? Sem problema nenhum, deu certinho. Então vamos aqui, essa divisão, nós temos aqui 0,75. Que multiplica 10, olha a potência, 10, a subtração das potências, olha aqui, ó, 9 menos 3, é o que manda aqui, é a subtração das potências, então é 9, vamos colocar aqui 9, menos, lembrando lá, menos já é da situação, vamos dizer assim, e mais ou menos do 3, menos 3, então menos com menos dá mais, gente, 0,75 vezes 10 a 12ª potência, viu? 12ª potência. Dessa forma aqui que você resolve a divisão de potência, subtraindo aqui os expoentes. Divide normal, subtrai os expoentes. Então aqui, ó, tá? Da mesma maneira que o outro, o número ficou menor do que 1. Você não pode deixar menor do que 1. Você tem que deixar maior do que 1 e menor do que 10. Se eu vou passar a vírgula para a direita, eu vou diminuir na potência. Certo? Então, 7,5 vezes 10 a 11ª potência. É assim que funciona a divisão com potência de 10. Está compreendido? Então lembra aí, você divide normal e você subtrai os expoentes e no final aqui, se ficou menor do que 1, você coloca na notação científica. Se ficou maior do que 10, você também modifica aqui e deixa aqui na anotação científica. Tá certo? Não esquece lá de ir lá, deixar seu joinha, deixar seu comentário, dizendo o que você achou e se te ajudou em alguma coisa no nosso assunto aqui.